Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, estamos na quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 17 de outubro, nós celebramos o dia de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Santo Inácio, ele foi o segundo sucessor de São Pedro como bispo de Antioquia, e ele é uma expressão do fervor das comunidades da geração subapostólica. Santo Inácio, ele foi martirizado, sendo jogado aos leões no século I, II, quando ele faz a sua viagem para Roma, sofrendo bastante maus tratos por parte dos soldados, e foi confortado pelos representantes das comunidades eclesiais. Nas cartas que Santo Inácio escreve, vê-se um documento muito vivo da sua doutrina e da sua solicitude pastoral, Ele vibra na sua alma heróica de um apaixonado imitador de Cristo até o martírio. Ele é testemunha de uma igreja que está centrada na Eucaristia, em torno do bispo e do seu presbitério, como uma sinfonia de unidade e de concórdia. Sua memória hoje é celebrada pelos sírios, aos 17 de outubro, dia em que é recordada num breviário do final do século IV. Que Santo Inácio nos ajude a vivermos o amor total a Deus, ainda que seja preciso a entrega da própria vida. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, São Lucas capítulo 11, versículos de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma daquelas passagens que Jesus fala com muita firmeza e denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, É uma acusação forte que Jesus faz, onde ele vai mostrando que os doutores da lei que honravam os profetas do passado, na verdade, herdaram o espírito daqueles que o rejeitaram e os mataram. Essa fala aqui do Evangelho hoje mostra para nós como muitas vezes a gente pode cair na mesma armadilha. Honrar o passado, falar das coisas de Deus, dos santos, das grandes figuras da nossa fé, mas não viver de acordo com o que eles pregaram. Os profetas sempre chamaram o povo à conversão, à justiça, a seguir a vontade de Deus. E o que Jesus está dizendo é que aqueles que construíram os túmulos para eles estavam, na prática, rejeitando essa mesma mensagem. Quantas vezes também admiramos os grandes santos, lemos sobre eles, como por exemplo, hoje Santo Inácio de Antioquia, celebramos suas festas, mas não permitimos que suas palavras e exemplos transformem a nossa vida. Será que também não estamos construindo túmulos, isto é, reverenciando o passado, mas sem deixar que o Espírito de Deus mude o presente? Jesus, ele nos convida a não sermos apenas admiradores do que foi feito antes, mas a sermos fiéis à mensagem de Deus aqui e agora na nossa vida diária.
E aí depois Jesus fala algo muito profundo, né? A sabedoria de Deus disse: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Ele está dizendo que a rejeição à mensagem de Deus não é algo do passado, é algo que continua acontecendo. Até hoje há uma resistência no coração humano em aceitar a verdade, em acolher o chamado à conversão. Aqui a gente pensa, né, de que maneira às vezes também nós resistimos àquilo que Deus quer dizer para nós. Será que não estamos rejeitando de um modo sutil, né, os profetas que Deus vai colocando no caminho da gente, as palavras, né, que vão chamando para uma mudança de vida? Será que também nós não estamos fazendo essa atitude de rejeição? Jesus então faz uma advertência, né, ainda mais direta para os doutores da lei. Ai de vós, doutores da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Isso aqui é uma coisa muito séria. Eles tinham o conhecimento da lei, tinham as escrituras, mas ao invés de usarem desse conhecimento para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, eles usavam isso para criar barreiras. Ao invés de serem uma ponte, né, se tornarem uma ligação, eles tornaram-se um obstáculo para que os outros encontrassem a Deus, impedindo isso. E essa crítica também pode nos atingir. Será que a gente de alguma forma não está também colocando obstáculos para que outros se aproximem de Deus? Isso às vezes acontece quando a gente se torna muito duro nos julgamentos, quando a gente cobra dos outros uma fé exterior, mas sem oferecer amor e misericórdia que leva à verdadeira conversão. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento de Deus não é para ser um privilégio de poucos, mas uma luz que deve guiar a todos para o encontro com o Senhor. E no final do texto hoje nós vemos que os fariseus e os doutores da lei começam a perseguir Jesus ainda mais para tentar pegá-lo numa contradição. Isso mostra que quando a gente é confrontado pela verdade de Cristo, nós temos dois caminhos. Ou deixamos que essa verdade transforme a gente, ou a gente endurece o coração. E infelizmente muitos ali escolheram endurecer o coração e resistir à mensagem de Jesus. Então essa passagem nos convida a uma pergunta: como eu estou respondendo ao chamado de Deus? Será que eu estou aberto à verdade, mesmo quando ela me desafia, mesmo quando ela me faz sair da minha zona de conforto? Ou será que, como os doutores da lei, eu estou colocando barreiras, impedindo que a graça de Deus transforme a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor? Que a gente possa então aprender a ser mais humilde diante da sabedoria de Deus e acolher sua palavra, permitindo que ela faça uma morada no nosso coração, transformando a nossa vida por completo. Porque no fim, o que Deus quer é que a gente deixe de construir túmulos e comecemos a construir pontes. Pontes que nos levem e levem os outros a um encontro verdadeiro com Ele. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, ornais o sagrado corpo da vossa Igreja com o testemunho dos santos mártires. Fazei que o glorioso martírio de Santo Inácio de Antioquia, que hoje celebramos, assim como mereceu para ele o esplendor eterno, alcance para nós vossa constante proteção. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua mãe, Maria Santíssima.